Moçada, quando a gente fala em desequilíbrios ecológicos, inevitavelmente a gente tem que conversar sobre poluição. Poluição pode ser descrita como sendo qualquer alteração desfavorável, qualquer alteração negativa do meio ambiente por subprodutos, por resíduos da atividade humana. Notem que, quando a gente fala no conceito de poluição, tem duas ideias absurdamente importantes. Primeiro, poluição não é só sujeira. Quando você fala em poluição, você pensa logo no aspecto químico da poluição. Poeira, alguma substância química. Mas não. Poluição ela é qualquer alteração desfavorável do meio ambiente. Ou seja, poluição ela pode ser física, ela pode ser química ou ela pode ser biológica. Outra coisa extremamente importante é que ao pé da letra, para poder falar em poluição, a culpa tem que ser do homem. Por exemplo, quando o vulcão entra em erupção, ele libera poeira, ele libera uma série de gases tóxicos na atmosfera, inclusive gases esses que podem levar ao surgimento de chuvas ácidas. Entretanto, como a culpa da erupção vulcânica não é do homem, eu sei, né? Quase tudo o que acontece de errado no planeta é culpa da gente, mas dessa vez a culpa não é nossa. Quando você tem lá uma erupção vulcânica, gente, eu não posso chamar ao pé da letra os efeitos de poluição. A culpa não foi da ação humana. De vez em quando, alguém vai lá e fala: ah, erupção vulcânica, poeira, chuva ácida, poluição. Ao pé da letra não é adequado. Rigorosamente não é adequado, porque rigorosamente eu só deveria chamar de poluição se a alteração negativa no meio ambiente é culpa do homem. Então, chuva ácida, devido à culpa do homem, queima de combustíveis fósseis, uso excessivo de fertilizantes nitrogenados, beleza, poluição, a culpa é do homem. Mas no caso de chuva ácida, por causa de uma erupção vulcânica, volto a dizer, ao pé da letra, rigorosamente, não deveria ser chamado de poluição. Bom, poluição, né? Qualquer alteração negativa, seja ela física, química, seja ela biológica, então a gente começa falando sobre a poluição física com vocês. Gente, poluição física inclui, por exemplo, poluição sonora. Eu lembro para vocês que sons muito intensos danificam os neurônios da cóclea, né? Cóclea é a estrutura lá da orelha da gente, né, que capta os sons, e eu tenho lá neurônios especiais chamados cílios relacionados com a percepção do som. Entretanto, nas aulas sobre sistema sensorial, a gente comentando com vocês que sons acima de 90 decibéis de intensidade começa a danificar os cílios, né, os neurônios da cóclea. Acima de 100, 110, essas lesões são irreversíveis, podendo levar, inclusive, a surdez irreversível permanente. Então, claro, né? Sons muito intensos, poluição sonora, é uma alteração negativa no meio ambiente por ação humana. E que não afeta, claro, só a gente. Afeta, por exemplo, outras criaturas. Sons muito intensos podem, por exemplo, atrapalhar a comunicação entre outros animais, né? Por exemplo, aves que demarcam o território a partir do som. Ou, por exemplo, sapos, que eles vão conquistar o parceiro sexual através da vocalização, através de sons. Se você tiver poluição sonora, sons muito intensos, um pássaro não escuta o outro, um sapo não escuta o outro. Claro que acaba causando prejuízos. Você tem, moçada, lá, poluição visual. Tudo bem, né? Aí, caramba, é quase filosófico, né? O que é feio, o que é bonito. Mas, gente, existem consensos em alguns aspectos, né? Considerando que uma das atividades econômicas mais importantes do planeta é o turismo, que a economia de várias regiões se baseia no turismo, claro que ninguém quer, de repente, visitar um lugar onde a paisagem é feia, onde a paisagem ela é desagradável, de modo que, sim, poluição visual pode ser colocada como tipo de poluição. Agora, quando a gente fala lá em poluição física, a poluição térmica é das mais importantes para a gente analisar. Poluição térmica em ecossistemas aquáticos.
Ora, pessoas, eu lembro para vocês que a maioria das criaturas aquáticas é aeróbica e depende do oxigênio que está dissolvido na água. Só que tem um problema, né? Semelhante dissolve semelhante. A água é polar e O2 é apolar. O que quer dizer que, a princípio, o oxigênio apolar não se dissolve em água polar. Ou seja, quase não se dissolve. Na verdade, você tem pequeníssimas quantidades de oxigênio dissolvidos na água, né? Então, a água, ela polar, o O2 apolar, o oxigênio é praticamente insolúvel em água, de maneira que existe pouquíssimo O2 dissolvido na água. Daí, por exemplo, criaturas aquáticas como os peixes, elas apresentam estruturas brânquias exatamente para poder remover esse oxigênio dissolvido. Cuidado, que quando eu falo que as brânquias tiram o oxigênio da água, não é que as brânquias tiram o átomo de oxigênio da molécula de água. A gente já falou isso. As brânquias tiram o gás oxigênio O2, o oxigênio molecular, que está dissolvido na água. Mas como eu disse, tem bem pouquinho oxigênio naturalmente. E se você vai lá e aumenta a temperatura da água, diminui a solubilidade do oxigênio. Então, o aumento da temperatura da água diminui a solubilidade do oxigênio. Ora, gente, já existe pouco oxigênio dissolvido. Se aumenta a temperatura da água, se diminui a solubilidade do oxigênio, automaticamente diminui o teor de oxigênio dissolvido na água, e o resultado, que todas aquelas criaturas aquáticas que dependem desse oxigênio dissolvido para respirar, vão acabar asfixiando. Então, a asfixia de criaturas aquáticas, como por exemplo, peixes e moluscos e crustáceos e companhia limitada. Sendo que o que leva, por exemplo, a acontecer poluição térmica? Não, moçada, não tem a ver com aquecimento global. Porque mesmo que eu tenha lá aquecimento global, aumentando a temperatura do planeta, né? Talvez daqui até 2100, entre 1 e 6 graus, não, esse aumento de temperatura do planeta aumenta a temperatura da água, mas não vai ser muito significativo em relação a diminuir a solubilidade do oxigênio, a diminuir o teor de oxigênio dissolvido na água. Não, minha preocupação com poluição térmica não é aquecimento global, é um aquecimento bem mais intenso de ecossistemas aquáticos, promovido, por exemplo, pelo despejo de água quente. Despejo, por exemplo, de água de arrefecimento, de água de resfriamento de usinas nucleares. Um exemplo super clássico das questões. Ora, quando uma usina nuclear trabalha, gente, o reator nuclear, ele esquenta. E para evitar algum acidente, um derretimento do reator, uma explosão, esse reator nuclear quente tem que ser esfriado. Como é que você faz para resfriar o reator? Água, né? A gente chama lá de água de arrefecimento, água de resfriamento. Então, o calor do reator nuclear é transferido para a água. O reator nuclear esfria, a água esquenta. E, gente, essa água quente, se ela for diretamente despejada no oceano, num rio, num lago, pô, vai dar um problemão, né? Porque vai aumentar de imediato a temperatura da água, vai diminuir a solubilidade do oxigênio e a moçada, ela vai morrer. Então, claro que a usina nuclear ela tem que ter sistemas para depois pegar essa água, deixar ela esfriar antes de você jogar em algum lugar. Entretanto, se você de repente vai lá e não toma o devido cuidado e joga água ainda quente em ecossistemas aquáticos, poluição térmica aí na brincadeira. Você tem, moçada, lá o despejo de vinhoto, o despejo de vinhaça, vinhoto, vinhaça, diz respeito a um resíduo pastoso, mal cheiroso e quente, que vai ser produzido
como subproduto na produção de álcool, na geração de etanol de álcool a partir da cana-de-açúcar. Ou seja, quando, moçada, você trabalha na produção de álcool, seja ele álcool combustível, seja ele álcool utilizado para alguma outra coisa, inclusive bebidas alcoólicas, a gente vai pegar a cana-de-açúcar, fermenta, né? Fermenta e depois destila. No processo de destilamento, de destilação, né? Para ser mais preciso, no processo de destilação, né? Para você produzir o álcool em altas concentrações, gente, nós vamos ter que aquecer, né? Lembra que na destilação você aquece para poder o álcool evaporar, aí depois você esfria para o álcool poder, nesse caso, voltar para a forma líquida. Só que nessa brincadeira de você vai lá e promover o aquecimento, você isola o álcool, beleza? Só que o que sobra do processo de destilação, vinhoto ou vinhaça, esse material pastoso, bem mal cheiroso, né? Se alguém já passeou do lado lá de uma usina de cana-de-açúcar, né, de plantações de cana, um cheiro bem forte lá. E quente exatamente devido à ação do processo de destilação. De você ir lá esquentar, misturar água e álcool, para o álcool poder evaporar e depois ser isolado. E o que sobra ali, o vinhoto quente. Isso aí, moçada, se ele for jogado no ecossistema aquático, você vai ter o aumento da temperatura, diminuição da solubilidade do oxigênio, diminuição do oxigênio dissolvido, asfixia aqui na brincadeira. Então, o vinhoto, ele é exatamente produzido a partir de usinas produtoras de álcool. Ou seja, a indústria sucraleira, a indústria de açúcar, acaba produzindo esse material. Aproveito para lembrar, uma observação aqui, que uma vez que o vinhoto, ele também é rico em matéria orgânica, ele é rico em nutrientes, ele também pode acabar promovendo um efeito chamado de eutrofização, ou seja, um outro problema, além da poluição térmica, é que ele pode acabar causando eutrofização. Já falei sobre eutrofização em aulas anteriores e hoje, já a gente retoma o papo sobre eutrofização. E ele também pode ser usado como fertilizante. Inclusive, uma maneira que você tem de diminuir, minimizar o impacto promovido pela produção de vinhoto, de vinhaça, né? Se você despeja diretamente na água, além do problema da temperatura alta, né? Vai ser quente, de diminuir o teor de oxigênio na água, a gente, moçada, tem um problema de poder causar eutrofização. Então você pode lidar com o vinhoto de outro jeito. Você pode ir lá processar ele e utilizar ele como adubo, né? Diminui tanto o problema da poluição térmica de você jogar ele diretamente na água, como diminui o risco lá de eutrofização acontecer. E ainda vai acabar gerando um fertilizante, né, que vai acabar sendo utilizado na produção agrícola, para aumentar a produtividade agrícola. Então, maneiras alternativas de lidar aí com o vinhoto, com a vinhaça. Quando eu falo em poluição física, você também tem a poluição por partículas. Sendo que a poluição por partículas em ecossistemas aquáticos, minha preocupação número 1 diz respeito a bloquear a luz. Uma vez que essas partículas elas bloqueiam a luz, automaticamente acabam prejudicando a fotossíntese. Uma vez que dentro da água tem muita poeira, por exemplo, você não deixa a luz passar, você não deixa a fotossíntese acontecer, e todas aquelas criaturas aquáticas cujas cadeias alimentares são mantidas pela fotossíntese acabam sendo prejudicados. Gente, pode ser poeira, pode ser, por exemplo, lama, qualquer coisa, qualquer tipo de partícula
que possa bloquear a luz e atrapalhar a fotossíntese. Não estou falando do aspecto químico da poeira, porque tem algumas poeiras tóxicas. Do aspecto químico da lama, porque lama, por exemplo, lá, em acidentes como, por exemplo, lá de Mariana, acidentes como, por exemplo, Moçada, onde você tem a ruptura de barragens de mineração, que ainda tem um problema extra da lama ser tóxica, aqueles dejetos de mineração, uma lama tóxica. Só que além da lama ser tóxica em si, mesmo que ela não fosse tóxica, ela ainda causaria uma série de problemas. Só o fato da lama escurecer a água, bloquear a luz, já é problema. Lembrando que lama, ela também pode acabar causando assoreamento. Como eu estava comentando, assoreamento, o soterramento do rio, com consequente diminuição da profundidade, Uma vez que diminui a profundidade, já não cabe mais tanta água no rio, e como não cabe tanta água no rio, o resultado é que aumenta o risco, por exemplo, de enchentes, problemas do gênero, como a gente já tinha discutido. Então, o problema extra de acidentes como lá o de Mariana, há alguns anos atrás, da lama, além de bloquear a luz, de bloquear a fotossíntese, assoreia o rio, soterra o rio, a lama se acumula no fundo do rio, diminui a profundidade, diminui a quantidade de água que o rio ele pode carregar. Ainda falando, gente, sobre poluição física, a gente tem lá a poluição por radiação. Sendo, gente, que quando a gente fala lá em radiação, na Landima, a radiação tem a ver com isótopos radioativos. Beleza. Eu poderia falar em poluição química? Poderia, Por isótopos radioativos. Mas assim, o problema do isótopo radioativo é que ele emite radiação, que é colocado lá como talvez uma forma de poluição física. Mas se é poluição física ou poluição química, é meio que filosofia e não vamos nos estressar muito com isso, não. A gente vai ter que estudar ela do mesmo jeito, Radiação, moçada, isótopos radioativos, eles são bastante problemáticos, Eles vão lá causar, por exemplo, mutações. E daí então, eles podem causar câncer. Eles, gente, podem causar queimaduras radioativas. Eles, gente, podem causar anemia. Tem um tipo, moçada, de anemia, chamada de anemia aplástica, exatamente devido a lesões na medula óssea, que é exatamente a anemia causada por radiação, Então você tem vários possíveis efeitos negativos que a radiação pode ter no corpo humano. A mais famosa, mutações, E aí levando a câncer, mais outros efeitos também. Lembrando, que particularmente as mutações, se elas forem somáticas, elas não são hereditárias. Se as mutações afetam células somáticas, pele, músculo, osso, cérebro, não vai ser hereditário. Entretanto, mutações em células germinativas, mutações, moçada, em células sexuais, mutações, gente, em gametas ou em células que originam gameta, elas apresentam ação hereditária. Elas têm efeito hereditário. E é por isso que, por exemplo, quando eu tenho acidentes nucleares, nós vamos ter que, por muitas gerações, às vezes, o efeito lá da radiação acaba perdurando, Pega, por exemplo, lá, episódios como explosões nucleares. Bom, tirando testes nucleares, as únicas explosões nucleares que aconteceram, por assim dizer, de valendo, que aconteceram, moçada, lá em guerra mesmo, foram exatamente no final da Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e em Nagasaki, lá em 1945, Em agosto de 1945, as duas bombas atômicas que foram lançadas lá sobre o Japão no final da Segunda Guerra Mundial. E, gente, além de, claro, muita gente que morre de imediato
devido lá a queimaduras radioativas, várias pessoas que morrem nas semanas seguintes devido à anemia plástica ou como consequência ainda das queimaduras radioativas, gente, até hoje, naquela região lá do Japão, existe lá uma incidência um pouco maior de nascimentos de crianças com problemas, devido exatamente a mutações acumulativas. Então, por exemplo, né, o neto do sobrevivente, o bisneto do sobrevivente, o cara que sobreviveu lá à explosão nuclear, ele pode ter sofrido uma mutação numa célula germinativa, né, numa ovogônia, numa espermatogônia, levando ao surgimento de gametas defeituosos com mutações e um zigoto defeituoso com mutação, e com isso acaba passando para o filho, para o neto, para o bisneto, efeitos hereditários aí na conversa. Né? Além dessas duas explosões nucleares, né, vazamentos em usinas nucleares também acabam sendo fontes de radioatividade. Como acontece, por exemplo, né, gente, em Chernobyl, na Ucrânia, na época fazia parte lá da União Soviética, em 1986, né, o maior acidente nuclear da história, e em Fukushima, no Japão, em 2011. No episódio de Chernobyl lá, ele foi, ao que tudo indica, erro humano, né? O problema lá de Fukushima foi um tsunami violento, né? Tão violento que a usina não estava preparada para isso e acabou levando lá a vazamentos nucleares. E a liberação, por exemplo, lá, de isótopos radioativos. Dentre esses isótopos radioativos, destaque todo especial para o iodo 131. Lembrando que o iodo ele é metabolizado pela tireoide, né? O iodo é utilizado na produção dos hormônios tireoidianos, né? T3 e T4, e ele pode levar ao câncer de tireoide. Tanto é que a gente conversando com vocês certa vez, que quando tem um episódio desses, de vazamentos nucleares, uma das primeiras providências das autoridades sanitárias é a distribuição de pastilhas de iodo. A ideia é encher o cara de iodo normal para não deixar o iodo radioativo se instalar. Encher o rabo do cara de iodo normal para não ter perigo de iodo radioativo se instalar, para evitar câncer de tireoide. Da distribuição de pastilhas de iodo quando você tem vazamentos nucleares desses. O episódio, por exemplo, lá de vazamentos nucleares pode levar à liberação de estrôncio 90. Particularmente a prova do Enem ama estrôncio 90. Pelas minhas contas, já caíram umas 2 ou 3 questões falando disso, né? Aquela história que o estrôncio é da mesma família do cálcio na tabela periódica, coluna 2A, metais alcalinos terrosos, e o estrôncio imita o cálcio no corpo humano. Se o estrôncio imita o cálcio no corpo humano, ora, o cálcio basicamente está presente nos ossos, o estrôncio se acumula nos ossos e pode causar câncer de osso. Ele pode causar câncer de medula óssea, leucemia, porque ele é quimicamente semelhante ao cálcio, ele imita o cálcio aí na natureza. Você tem, né, moçada, césio 137, né, que pode causar lá, né, vários e vários tipos de câncer. E outra história que a gente também já contou para vocês, que o maior acidente nuclear da história do Brasil, o episódio lá de Goiânia, em 1987. Né, a galera pegou uma máquina de radioterapia, né, galera no hospital, e jogou no ferro velho, o que por lei é proibido. Descarte de material radioativo, ele tem que ser extremamente cuidadoso. Eu tenho que mandar qualquer máquina, qualquer equipamento que contém isótopos radioativos para empresas especializadas que vão desmontar a máquina e vão acondicionar o material radioativo como lixo atômico. Considerando, moçada, que o material radioativo ele continua emitindo radiação durante, às vezes, vários e vários anos, o material radioativo tem que ser colocado em depósitos de chumbo, porque o chumbo ele bloqueia a passagem de radiação, e tem que ser colocado em depósitos específicos de lixo atômico. Né? Só que aí isso é caro, né? Como isso é caro, um hospital mala lá de Goiânia, ao invés de pegar lá o material radioativo, né, aliás, né, o material lá, o equipamento de radioterapia, e mandar para a empresa desmontar o que é caro, joga lá num ferro velho.
e no que joga no ferro velho, a galera sucateira, né? No ferro velho, procurando o que é que tinha de útil para aproveitar, encontra a máquina, ninguém tinha a menor ideia do que era aquilo, quebra, encontra o pó de césio-137, que é exatamente o que é usado para produzir radiação na radioterapia do tratamento do câncer. Gente, o césio-137, ele é um pó azul brilhante. A galera acha a coisa mais linda do mundo. Começa lá, passar na pele, passar no rosto, na língua, leva para casa para mostrar para a família. E o saldo disso, várias pessoas que morrem ou então ficam mutiladas devido a queimaduras radioativas. Gente que perde, por exemplo, o braço de tanto pó radioativo, né? A queimadura radioativa é tão violenta que o cara perde o braço, né? Pessoas que desenvolvem lá anemias sérias, cânceres e problemas hereditários entre os sobreviventes do episódio lá de Goiânia, né? O maior desastre nuclear da história do Brasil. Daí, lixo nuclear tem que ser acondicionado com todo o cuidado do mundo. Ele vai passar, volto a dizer, anos e anos ainda emitindo radiação. Então ele tem que ser colocado em recipientes de chumbo e em depósitos apropriados para abrigar o lixo nuclear. Que inclusive, né, é outro problema de nível mundial, né? Os depósitos de lixo nuclear, né? A galera às vezes coloca lá no fundo da montanha, bem isolado para se tiver um acidente, né? Romper lá o lacre de chumbo, se vazar radiação, minimizar os problemas. Mas a maioria dos depósitos de material nuclear, de lixo nuclear no planeta, eles já estão ficando superlotados há vários anos. Então temos que desenvolver novas maneiras aí, né, para poder guardar o lixo nuclear e criar novos depósitos de lixo nuclear para poder diminuir o impacto, né, de você ter que guardar esse material nuclear durante centenas, milhares de anos às vezes.